Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa sexta-feira, as leituras elas falam pra gente que a inveja e a cobiça têm o poder de prejudicar vários inocentes, né? Vidas inocentes também, né? Rebaixá-las à condição de objeto e até mesmo levá-las à morte. Então, a primeira leitura de hoje está em Gênesis, capítulo 37, versículo 3 e 4, depois o versículo 12 e 13, depois o versículo 17 a 28. Gênesis, capítulo 37, versículo 3 e 4, depois o versículo 12 e 13, e depois o versículo 17 a 28. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. E seus irmãos foram apacentar o rebanho do seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles. E ele disse: Eis-me aqui. E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: Uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Ouvindo-o Rúben, livrou-o das suas mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: Não derrameis sangue. Lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-lo de suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo, e mirra, e levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, aos quais levaram José ao Egito. Então, essa primeira leitura aqui mostra, né, a inveja e a cobiça, dos irmãos de José, né? Vocês viram, né, que no primeiro momento eles queriam matar a José, de tanta inveja que eles tinham dele, né? Mas aí um deles mudou de ideia e disse: não vamos matá-lo, né? Não vamos ganhar nada com isso. E aí ele teve uma outra ideia e disse: vamos vendê-lo aos ismaelitas. Os ismaelitas estão ali passando, né? Vamos vender José a eles, né? Então, a gente viu, né, a cobiça, a inveja, né, que tomou conta dos irmãos de José, que eles foram capazes de vendê-lo, né? Ou seja, acabaram prejudicando a vida dele, né? E rebaixando-o, né? Vendendo, eles foram capazes ali de vender José como se ele fosse um objeto, né? Então a gente vê, né, infelizmente, né, esse sentimento de inveja e cobiça, né, que tomou conta dos irmãos de José, uma coisa realmente, né, muito triste, de verdade, né? Então, que nós realmente possamos refletir, né, que nós não tenhamos, né, esses sentimentos que os irmãos de José tiveram para com ele. E agora, falando do Evangelho, né, hoje ele está em Mateus, capítulo 21, versículo 33 a 43, depois o versículo 45 a 46. Mateus, capítulo 21,
versículo 33 a 43, e depois o versículo 45 a 46. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidarmos, naquele tempo, Jesus disse, aos sacerdotes e aos chefes dos anciãos do povo: Ouvi ainda esta parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arredou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: Tenham respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, matamo-o e apoderamo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte a esses maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Disse-lhe Jesus: Nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso. E é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo enquanto tinham por profeta. Então, como nós podemos ver aqui nessa leitura do Evangelho, o dono da vinha é Deus, né? Então a gente viu, né? Como nós podemos ver aqui, né? Outro exemplo, né? Através dessa parábola que Jesus contou, né? Da inveja e da cobiça que tomaram conta daqueles servos, né? Aquelas pessoas ali que estavam cuidando, né? O patrão enviou alguns servos, né, para ajudar eles a cuidar da vinha, né? E aí eles acabaram matando esses servos, né? Vieram mais outros, né? Vieram mais outros, né? E os lavradores, né? Mataram também. Vieram mais outros, né? O patrão mandou mais outros, e aí os lavradores acabaram matando também. E aí, por último, o patrão resolveu mandar o seu filho, né? Que ele disse: Bom, meu filho, eles vão respeitar, né? E aí, os lavradores disseram: Olha, esse é o herdeiro, vamos matá-lo e apoderar-nos da sua herança. E aí acabaram matando o filho do dono da vinha também, né? Então a gente viu aí mais um exemplo, né? Mais um triste exemplo, né? Da inveja, da cobiça, né? Que tomou conta, né? Daqueles lavradores, né? E no caso dos lavradores, né? Acabaram, né? No caso dos lavradores, né? No caso também do filho do dono da vinha, isso acabou, né? No caso dos lavradores, né? Com relação aos servos e também ao filho do dono da vinha, né? Os lavradores tiveram inveja dos servos e do filho do dono da vinha e acabaram os matando, né? Então, que nós realmente, né? Possamos também, né? Não seguir, né? Que nós realmente não possamos refletir, né? E não seguir também,
esse exemplo, assim, não seguir o exemplo dos irmãos de José e também não seguir o exemplo desses lavradores, né, que foram tomados pela inveja, pela cobiça, né, e acabaram, né, acabaram vitimando, né, tudo isso acabou vitimando pessoas inocentes. Então, que nós realmente nesse tempo da quaresma, nós possamos realmente, né, ter um compromisso de cristão, né, nos converter de coração sincero, nos converter dos nossos pecados, nos convertermos das nossas faltas, que nós realmente possamos abrir o nosso coração, né, para que Jesus entre, né, dentro de nós, né, e transforme a nossa vida cada vez mais, tá certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.